Oi, gente, tudo bom com vocês? Há quanto tempo eu não apareço mais aqui nas minhas redes sociais? Bom, hoje é dia 1º de janeiro, o ano de 2025. Feliz ano novo. Espero de coração que a virada de ano de vocês tenha sido maravilhosa, tenha sido muito abençoada com a família ou na igreja. Enfim, onde você passou essa virada de ano, eu desejo que esse ano que se inicie seja um ano de muita bênção, de muita prosperidade e do fundo do meu coração um ano de conhecimento, um ano de conhecer a Deus. E hoje eu resolvi gravar esse videozinho para vocês para voltar, né? Eu gosto de gravar vídeo, eu gosto dessa comunicação, desse relacionamento que eu gerei com o pessoal aqui que é inscrito no canal e tudo mais. E eu fiquei pensando, o que que eu posso falar para esse pessoal que já me segue, que escuta, que vê os meus vídeos, né? O que que eu tenho de bom para passar para vocês nesse ano que se inicia? Lógico, eu desejo coisas boas, não só para minha vida, como para a vida de vocês também. Então eu pensei, o que que eu posso vir falar com eles aqui? Um vídeo bem curto, bem rápido, mas com uma mensagem que vai gerar bênção, que seja bênção para a vida de quem está parando para ouvir, né? Já que vivemos num mundo tão acelerado, onde as pessoas quase que nem têm muita paciência de ver um vídeo de 3 minutos, por exemplo. As pessoas querem coisas rápidas, com resultados rápidos, né? E o Senhor me levou aqui a João 9, que o título vem sobre a cura de um cego de nascença, né? Esse rapaz, ele era cego de nascença, ele nasceu cego. E os discípulos perguntaram assim, Senhor, quem pecou? Ele ou os pais para que nascesse cego, né? Então, como uma criança que está no ventre pode ter pecado para nascer cego? Então, eles deduziram que os pais cometeram algum tipo de pecado para aquela criança nascer cega, né? E Jesus falou, não foi nem ele e nem os pais, mas isso veio para a manifestação da glória de Deus, né? E Jesus fez um lodo, colocou nos olhos do rapaz, disse, vai o tanque de Siloé, se lave e você vai se tornar, você vai passar a ver, você vai ser curado. E assim o rapaz fez. Jesus fez um lodo, colocou nos olhos dele, ele foi até o tanque de Siloé e quando se lavou, ele voltou vendo. E todos ali ficaram maravilhados e perguntaram, será que é aquele rapaz que é cego e ficava pedindo esmola? E detalhe, por ele ser cego, ele não podia entrar na sinagoga, tá? Porque era considerado impuro por ter uma deficiência de nascença, né? Então ele não tinha o direito de entrar no templo. Então ele só ficava ali no pátio, nos átrios ali de fora, porque ele já pela sua condição ele não podia entrar. Então as pessoas que passavam ali para ir até o templo sempre via ele sentado ali e ele podia pedir esmola porque ele era cego, ele não tinha condições de trabalhar, então muito do sustento dele vinha através de petições. E quando as pessoas viram que aquele que ficava ali foi curado, eles ficavam se perguntando, será que é ele? E ele disse, sim, sou eu. E eles perguntavam, como você ficou, passou a ver, como você foi curado? Ele disse, um homem chamado Jesus passou por aqui, fez lodo, colocou na minha vista, mandou eu até o tanque de Siloé e eu me lavei e voltei vendo. E isso era um sábado. Isso foi cair nos ouvidos dos fariseus. Eles ficaram assim, perplexo. Como pode uma pessoa, eles achavam que Jesus, ele estava movido por demônios, curar uma pessoa de nascença, essa pessoa nunca viu na vida e ainda não sabe. Aí eu destaquei algo aqui muito interessante sobre esse assunto da gente falar sobre quem a gente conhece, a partir aqui, ó. Vou botar aqui a partir do 17, para vocês entenderem o que eu quero dizer, ó. Levaram, pois, aos fariseus o que antes era cego, e era sábado, o dia que Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, perguntou, como chegar a ver? Ao que lhe respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam ao outros, como pode um homem pecador fazer tamanho sinal? E houve discussão entre eles. De novo perguntou o cego, que dizes tu a respeito disto, visto que te abriu os olhos? Aí ele respondeu, que é profeta. Não acreditaram, não acreditaram os judeus que ele fora cego e agora via, enquanto não lhe chamasse os seus pais. E os interrogaram, é este o vosso filho, a quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora?
Então os pais responderam: sabemos que é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntais a ele, pergunta a ele, pois já tem idade e responderá por si mesmo. E isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse Jesus como Cristo, seriam expulsos das sinagogas. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez um homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Olha a resposta do cego, gente. E ele retrucou: se é pecador, eu não sei. Ele não poderia falar porque ele não conhecia. De uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Que resposta! Vamos lá. Perguntou, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele respondeu: já vos disse e não vos entendeis, por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é. E julgava que tinha demônio. Respondeu-lhe o homem: nisto é de se estranhar que vós não sabeis de onde ele é. E contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tinha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderias ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e quer ensinar a nós? Expulsaram ele da presença dele. Isso aqui me fala muito sobre esse assunto. Esse homem era cego, ele nunca viu nem o rosto dos seus pais. E as pessoas que antes se diziam ser doutores da lei, que seguiam a lei de Moisés, eles tinham que, por obrigação, olhar para Jesus e conhecer Jesus. Mas eles estavam tão longe de Deus, tão assim, tão preocupados com a aparência de se parecer profeta, de se parecer sacerdote, e não conheciam a Jesus. Eles não viam Jesus como Deus em homem, com forma de homem aqui na terra. E esse homem que era cego, ele deu um tapa na cara desses sacerdotes e dizia: se ele é pecador e tem demônio, eu não posso dizer isso, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, eu posso falar de mim. Eu era cego e agora vejo. E de antes, a gente sabe que Deus não atende a pecador. E nunca se ouviu falar que alguém poderia curar um cego de nascença. E que isso sirva de exemplo tanto para mim quanto para vocês. Eu não posso vir aqui julgar uma pessoa pela vida que ela leva, pelas atitudes, pelo ato que ela pratica, porque eu não a conheço. Eu conheço a palavra. E tão pouco essas pessoas podem vir querer apedrejar a gente por seguir a palavra, por falar determinadas coisas, sem elas também conhecer Jesus. A gente não pode chegar e falar que Jesus é só amor. E Jesus é amor, e o amor constrange, o amor faz com que a gente deixe a severa prática humana aflorar, porque a gente quer agradar a Ele. Mas Jesus também é justiça e fogo consumidor. Então eu não posso negar aquele Jesus que me repreende nas minhas práticas carnais e querer só aquele Jesus que me abençoa, que traz carro, casa, fama, riquezas. Não é só um e deixar o outro, e não é só o outro e deixar o outro. Jesus, ele é Deus por completo. E o que eu desejo para você nesse ano é que você conheça esse Jesus, que você possa falar dele para as outras pessoas com toda a autoridade, com toda a verdade daquilo que a palavra diz que ele é. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Jesus é tudo na minha vida, e gostaria que você também reconhecesse Jesus nesse dia 1º de janeiro, também como Deus da sua vida, tá bom? Então, que Deus abençoe sua vida e que você aí na sua casa, vendo esse vídeo, você possa entregar a sua vida para Ele e falar: Senhor, estou sozinha aqui, não tenho testemunha, mas que os seus anjos sirvam de testemunha. Eu quero o Senhor para minha vida, eu quero conhecer esse Jesus e também falar dele para todo mundo, mesmo do jeito que você tá.
Se você fuma, se você bebe, se você é homossexual, se você não é, se você já matou, já roubou e se arrependeu, você quer conhecer esse Jesus está de braços abertos para te receber do jeito que você está agora. E ele vai transformar o seu viver. Amém? Ó, um beijo, feliz ano novo e espero vocês em outros vídeos falando dele. Tchau, gente!